Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelo que o Senhor quer falar conosco. E eu pedi ao Senhor uma palavra para esta noite, este culto profético. No meio desse caos todo, que nós como humanidade estamos vivendo. E o Espírito me levou a Marcos, no capítulo 4, do 35 ao 41. Quando Jesus acalma a tempestade. Marcos 4, do 35 ao 41, vamos ler. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus falando. Preste atenção, às vezes a gente lê a Bíblia tão corriqueiramente, mas tem tantas riquezas em cada passagem, em cada versículo. E Jesus disse aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado. O que Jesus disse? Vamos participar? Vamos lá? O que Jesus disse? Vamos atravessar para o outro lado. Então ele já tinha uma palavra que saiu da boca de Jesus. Ele disse, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Então, a gente está lendo, mas tem que imaginar a cena, tá, gente? Imagina a cena. A gente está lendo, como a gente está lendo, a gente muitas vezes não vivencia. Mas imagina que loucura. Você está no meio de um, não sei se é um lago ou se era mar. Não sei se era um lago lá. Ou se era um mar. Mas acho que passa para o outro lado, então não sei. Enfim, eu sei que o negócio estava agitado, não dava pé, eles estavam no barco, onda para um lado, onda para o outro, um vendaval, não sabia o que fazer, água inundando todo o barco, então estava uma loucura ali. E aí a gente lê assim tudo, bonitinho, tal. Não, mas o negócio estava desesperador. Mais ou menos como nós temos visto um caos instalado hoje na humanidade. No globo terrestre tem um vendaval aí acontecendo, sim ou não? Não é mesmo? Mas Jesus estava dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E aí eles começam a gritar, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. Ele disse, aquiete-se, acalme-se. Era um mar, gente, acabamos de ler, Lê que está escrito aqui, era um mar. Eu falei que eu não sabia se eram lagos, era um mar. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que Jesus disse, vamos atravessar para o outro lado. Então eles saíram de onde estavam já com uma palavra, já havia um decreto, já havia um destino para eles. Já havia uma palavra específica, vamos atravessar para o outro lado. E quantos de nós aqui tem palavras? Eu tenho palavras. Talvez você não tenha uma palavra específica, mas como casa nós temos palavra, como cidade nós temos palavra, como nação nós temos palavra, nós temos uma direção, nós sabemos onde vamos chegar. E não podemos nos desesperar, ainda que no meio do caminho apareçam obstáculos. Serão apenas momentâneos e passageiros, porque nós já sabemos onde vamos chegar. Amém? Então todo esse caos instalado, gente, vai passar. É momentâneo e passageiro, porque sabemos onde vamos chegar. Amém? Como igreja nós entendemos isso. Não vamos nos desesperar. Não vamos ficar apavorados, porque sabemos onde vamos chegar. Não podemos estar no papel dos discípulos. Precisamos estar no papel de Jesus.
deitado com a cabeça no travesseiro, descansando em meio à tempestade. As circunstâncias que passamos, elas vão forjar o nosso caráter e são oportunidades para revelar um pouco mais de quem Deus é. São oportunidades para conhecermos um pouco mais de quem Deus é e de quem nós somos nele. E todas essas circunstâncias são apenas situações, mas não é a nossa posição. Por isso diz assim, no final de tudo aquilo que os discípulos passaram, eles perguntaram, quem é esse? Quem é esse que até a onda, né, o vento e o mar obedecem? Quem é esse? Então os discípulos se perguntaram porque eles saíram daquela situação conhecendo ainda mais do Senhor. E qual é a situação que te pegou no meio do caminho? Hoje nós estamos vendo um caos instalado como humanidade, mas talvez tenha um caos dentro de você, talvez tenha um caos na sua casa, talvez tenha um caos que você esteja passando. Qual é a situação que te acometeu no meio do caminho? Qual é a situação que te pegou? Será problemas financeiros, relacionamentos, traumas, medos? Todo esse caos que estamos vivendo são oportunidades para conhecermos mais o Senhor. São oportunidades de passarmos por todas essas coisas e vamos chegar do outro lado. Amém? Porque é uma palavra do Senhor estabelecida sobre as nossas vidas. E estamos falando da força das águas proféticas. É um mês onde estamos falando da força das águas proféticas. No momento que a tempestade veio, a força das águas sobre o barco revelou o que estava no interior daqueles homens. E aí eu ouvi o Senhor dizer, a força das águas no meio da tempestade e o mar revolto, ou seja, no meio do caos, vai expor o que está no seu coração. A força das águas, ou seja, ali açoitados pelo vento, pelas águas, no meio do caos. Isso expôs o coração deles. Expôs no que eles criam, em quem eles criam. Então tudo isso que estamos vivendo como igreja, como humanidade, tudo isso são oportunidades de expor o que está no meu coração, o que está no seu coração. Nós cremos nos noticiários, nós cremos no que está sendo falado na mídia, em todas as coisas, todos os absurdos. Gente, grupo de WhatsApp, meu Deus, é um desespero. Eu tenho um grupo da família lá, é bombardeado o dia inteiro de más notícias. Aí tem uns que de vez em quando colocam uma boa e daqui a pouco volta para uma má e vai colocando e você não sabe mais. Tem coisas infundadas, tem coisas que não tem lógica, é uma mistura, é uma distorção. Nós falamos aqui sobre o principado da comunicação, é Apolion, que é o senhor das mentiras. Ele usa e distorce tudo que é falado para causar justamente o caos. Ele chega causando mesmo um caos, com mentiras, distorcendo todas as coisas, mas nós fomos chamados como igreja para ser resposta neste tempo. Nós fomos chamados como igreja para, com a mentira, com a verdade, destruir as mentiras, derrubar as mentiras. Amém? Levar os pensamentos cativos, tornando-os obedientes a Cristo e declarar a verdade a nosso respeito, a respeito da nossa casa, a respeito da nossa terra, a respeito daquilo que está acontecendo neste tempo. Somos uma voz profética para este tempo. Amém? E interessante é isso, que no meio do caos, no meio da ventania, das ondas açoitando o barco, as águas entrando por todos os lados no barco, Jesus dormia. E sabe o que nós vamos aprender? Você vai aprender a dormir no meio do caos. A descansar no meio do caos. Não é um sono de negligência, entenda isso. Não é um sono de negligência. Nós vamos aprender aqui o porquê. Não é um sono de displicência, de negligência, não. É um sono de descansar. Porque você na força do seu braço não pode fazer nada. Mas no Senhor, reconhecendo que Ele tem o controle de todas as coisas, Ele te dá uma ferramenta para poder dar ordem à tempestade, dar ordem às águas, o vento, que se acalmem, que se aquietem e eles vão obedecer. Amém?
E por que Jesus dormia? Jesus queria ensinar um princípio. E o detalhe na Bíblia diz que Jesus, ele estava na popa, dormindo com a cabeça em um travesseiro. E eu acho muito interessante isso, porque a Bíblia não coloca as coisas por colocar. Cada detalhe que tem em um versículo, em uma porção bíblica, tem um porquê. Tem um significado, tem algo que o Senhor quer nos ensinar. E a popa é o lugar onde fica o leme. O leme é o lugar onde a direção do barco é dada. O controle do barco está no leme. Então Jesus dormia, e dormir fala de uma posição. Jesus dormia na popa, que fala do lugar onde há o controle. E isso para nos ensinar o quê? Que no meio do caos, o Senhor não perdeu o controle. No meio do caos, quando estamos posicionados, descansando nele, reconhecemos que ele não perdeu o controle. Que o controle de todas as coisas está em suas mãos, independente do caos. Ele nos guia, o nosso destino está em suas mãos, então nele nós podemos descansar. Por isso não é um sono de displicência, não é um sono de negligência, mas é um sono de reconhecer aquele que está no controle. De reconhecer aquele que nos guia, de reconhecer aquele em quem está o nosso destino. Ele está no controle, mesmo em meio ao caos. Amém? Vamos aprender a descansar no meio do caos. Você crê nisso? Vamos aprender a descansar no meio do caos. O caos é uma situação que me atinge, mas não minha posição. Portanto, é momentâneo e passageiro. Então foi algo que o Senhor falou comigo isso. O caos é uma situação que pode me atingir, mas não é a minha posição. E aqui nós começamos a falar de posição versus situação. A minha situação não determina a minha posição. Eu tenho uma posição em Cristo. Estou assentada com Cristo nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Amém? Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Essa é a nossa posição. Estamos guardados, escondidos com Cristo em Deus. Essa é a nossa posição. Então, situações que podem surgir no meio do caminho, situações que podem atingir a nossa vida, são apenas momentâneas e passageiras e não determinam a nossa posição. Então vai passar. Olha para quem está aí perto de você e fala assim: vai passar. Nós vamos sair disso, olha, maiores e mais fortes. Amém? E tem mais um detalhe. Diz que Jesus deitava com a cabeça em um travesseiro. E a cabeça fala de mente. Onde está a sua mente? A cabeça fala de pensamentos. Onde está o seu pensamento no meio desse caos? No meio de tantas más notícias que ouvimos? Onde está o meu pensamento e o seu pensamento? Será que nós nos deixamos levar pelo que temos ouvido e visto? Ou a nossa mente está guardada? Sabe o que a Bíblia diz? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração. Vamos ler isso? Primeiro, vamos lá em Colossenses 3, do 1 ao 3. Então, os nossos pensamentos nesse momento de caos precisam estar no lugar correto. Jesus deitava com a cabeça no travesseiro, que é o lugar de deitar a cabeça. Então, é no lugar correto. E Paulo fala aos Colossenses: portanto, olha a nossa posição. Já ressuscitastes com Cristo? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. É aí que deve estar o nosso pensamento. E não nas que são da terra. Pois já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Então são nas coisas do alto que nós temos que pensar e não nas que estão na terra. Não nos movemos pelas notícias, não nos movemos pelo que está acontecendo no natural, mas nos movemos guiados pelo Espírito, que tem o controle de todas as coisas. E vamos lá em Filipenses, no capítulo 4, 6 ao 8. Fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Então eu posso falar com Deus daquilo que eu estou sentindo? Posso. Eu posso abrir o meu coração e falar: Deus, está um caos lá fora. Deus, vem o temor no meu coração. Deus, eu não sei o que fazer. Mas você vai e fala: Senhor, eu confio em Ti. Eu quero descansar em Ti, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor não perdeu o controle em nada. Tudo está debaixo do seu controle. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E aí Ele nos dá uma receita aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É um filtro para passar as coisas que nós ouvimos. É um filtro para passar as coisas que nós vemos, porque é daí que nós alimentamos nossos pensamentos, pelo que nós vemos e ouvimos. Então é um filtro para nós passarmos. E o filtro é verdadeiro? É honesto? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Há alguma virtude? Há algum louvor? Então nisso que eu vou pensar. Amém? É nisso que nós temos que ocupar a nossa mente. Então eu posso sim falar com Deus do que eu estou sentindo. Não é fechar os olhos para o que está acontecendo como se nada tivesse acontecendo. Não, eu posso expor meu coração ao Senhor. Mas eu vou colocar os meus olhos nele e não nas circunstâncias. Eu vou reconhecer e declarar o que a palavra fala a meu respeito. O que está escrito a meu respeito, eu vou confessar, eu vou declarar. E vou levar os meus pensamentos cativos, tornando-os obedientes a Cristo. Ativar a minha fé. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então eu vou declarar a palavra, eu vou ministrar a palavra, começando por mim mesmo. Começando a mim mesmo. Vou ministrar a palavra. E depois essa palavra também flui através de mim. E assim como o Senhor ministrou comigo, eu posso também ministrar com outros. Eu não vou me juntar ao grupo lá da família que está colocando um monte de coisa. Não vou me juntar aos outros que vêm e contam e falam. E uma enxurrada de más notícias, ou uma tempestade, ou um vendaval de más notícias. Eu não vou me juntar a isso. Porque eu estou descansando na popa, onde o Senhor tem o controle, com a minha cabeça no travesseiro. Pensando nas coisas que são do alto. Meus pensamentos estão no lugar correto. Estou pensando nas coisas que são do alto. E então, por fim, Jesus é acordado aos gritos pelos discípulos, apavorados, com medo de morrer. E por que será que eles estavam assim? Será que eles não tinham visto Jesus fazer nenhum milagre? Será que eles não tinham visto? Jesus já tinha feito, sim, coisas extraordinárias. E sabe uma coisa interessante que preparando a palavra hoje, estava conversando com a Eliana, compartilhando um pouco com ela, e ela falou: Suca, acabei de ler uma página aqui do apóstolo Lucas Marques. E aí já fica a dica lá para você adquirir na nossa loja do sonho. Lucas Marques, apóstolo Lucas Marques, no livro Aspectos Práticos do Novo Pacto, o volume 1. E, gente, esse livro é fenomenal. Ele traz aspectos práticos mesmo, coisas do nosso dia a dia, para ficar mais fáceis para nós entendermos dessas revelações profundas. E aí ele falava assim, ele disse essa frase: os especialistas sempre serão os que mais temem. E por que ele disse? Ele disse nesse contexto
dessa passagem? Porque muitos dos discípulos estavam acostumados à vida de pesca. Muitos dos discípulos eram especialistas em entrar no mar. Muitos dos discípulos já estavam acostumados com aquilo ali. Eles já sabiam como lidar no meio de tempestade. Eles já sabiam como lidar com situações como aquelas. Mas de repente, eles se deparam com uma situação nova, diferente de tudo que eles já tinham visto. Por isso eles ficam tão apavorados. Mas na hora do desespero, tudo que eles tinham, imagina só, quem já é experiente, então eu fiquei imaginando a cena deles, né? Eles lá tentando tirar a água de dentro do barco, porque o barco estava, né, a Bíblia fala que praticamente estava afundando, porque eles falaram, Jesus, vamos morrer? Então estava praticamente afundando. Diz que a água entrava dentro do barco, então eles tirando. Eu não conheço muito essas coisas de barco, mas devia baixar a vela, né? Porque eu acho que a vela faz o negócio aumentar mais, sei lá, baixa a vela, vira para um lado, vira para o outro, vai bater. E eles ali no desespero tentaram de tudo. Quando eles viram, não tem mais o que fazer, ou seja, esgotou a nossa força humana, esgotou a nossa capacidade, nossa habilidade, está além do que nós podemos fazer. Pedir o socorro. Jesus, você não está vendo o que está acontecendo? E sabe o que acontece? Está acontecendo isso. Os especialistas são os que mais temem. Chega numa situação como essa de caos que está acontecendo hoje, aqueles que tentaram de todas as maneiras, cientista, médico, enfim, seja lá o que for, tentaram de todas as maneiras e não sabem mais o que fazer. Chegou no limite, chegou no ponto onde, olha, eu não sei mais para onde ir, nossas habilidades se esgotaram. Então o caos se instala. E aí a notícia vai, aí a notícia corre solta. E o problema é o que é? É que os especialistas se desesperam e eles que deveriam dar estabilidade, né? Para quem não sabe nada, eles se desesperam e pronto. Se quem é especialista não sabe o que fazer, nós vamos fazer o quê? Aí o negócio baba, né? Aí que o caos geral se instala. Mas nós sabemos em quem nós temos Cristo. Crido, que é Cristo. Amém? Ai, meu Deus, ou não sabe, ou talvez você não sabe, eu não sei, né? A força dessa tempestade chamada coronavírus vai revelar em quem você tem crido. Você tem crido na força do seu braço? Vai trancar a casa, né? Vai ficar lá amarrado lá e tal, não sai mais, vai estocar como a pastora Luciana falou? Ou vai seguir a vida normalmente crendo em quem nós temos crido, que é Cristo. Não estou falando de ser negligente, estou falando de não ser paranoico. Amém? Estou falando de você não entrar nessa onda aí que está todo mundo e pronto, não saio mais de casa e vou ficar aqui. Peraí, mas nós cremos em quem? Nós cremos no Senhor. E aí chega num momento desse, não tem remédio, não tem prevenção suficiente, fecha tudo e não pode abraçar, não pode beijar. Hoje o Natan veio da escola cantando, sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Gente, eu não quero que isso seja instalado na mentalidade dele, não. Eu não quero isso. O que está sendo ensinado para essa geração? Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Eu sei que é por um tempo, gente. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu sei que eles estão fazendo isso para a prevenção das crianças, enfim. Mas eu estou falando de algo que está por trás disso tudo. Que nós precisamos estar atentos. Por algo que está por trás disso tudo que está sendo instalado, um pânico, um medo, que vai sendo instalado de maneira sutil por trás dessas coisas. Então nós precisamos estar atentos como igreja a tudo isso. E aí uma atmosfera de medo, de pânico, de morte, sai na rua e você não sabe, tosse do seu lado, já fica. E nós em meio a tudo isso, onde está a nossa fé? Onde está a minha fé? Onde está a sua fé? E eles acordaram Jesus aos gritos, mestre, não te importa que morramos? E aí Jesus se levanta e ele dá uma ordem ao mar e à tempestade. E diz a Bíblia que se fez completa bonança. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados. E perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Será que eles não viviam com Jesus tempo suficiente para saber quem ele era? Eles não sabiam quem Jesus era?
Mas uma coisa que essa história nos ensina é como, na mesma circunstância, na mesma situação, um pode estar dormindo e outro a ponto de cometer uma loucura. Então, na mesma situação que o mundo está, na mesma situação, uns estão descansando no Senhor e confiando no Senhor, enquanto outros estão desesperados, sem saber o que fazer, a ponto de cometer uma loucura. E nós somos a resposta para este tempo. Nós somos a resposta. A situação não mudou desde quando aconteceu isso com os discípulos. Trazendo para os dias de hoje, as pessoas recorrem a psicólogos, calmantes, assessores, médicos, cientistas. Mas Jesus continua dormindo. Porque Ele sabe quem está no controle. Os personagens são esses que tentam com todas as forças, na força do seu braço, resolver as situações. E o Senhor pergunta: por que estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Isaías 41:10 diz assim: por isso não temas, pois eu estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e sustento com a minha mão direita, a mão da minha justiça. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos sustenta, que nos fortalece, que nos ajuda. A sua mão de justiça está sobre as nossas vidas. Ele está conosco. Ele disse: não temas, não tenham medo. Então é tempo de nós como igreja, neste tempo onde todo mundo está apavorado, nos levantarmos e nos posicionarmos, entendendo qual é a nossa posição diante de tudo isso. E aí o apóstolo Lucas Marques fala assim, vou ler um trecho que ele falou: sua posição sempre é muito mais importante que a situação que possa estar atravessando. Preste atenção, a sua posição em Cristo, em Deus, sempre é muito mais importante que a situação que possa estar atravessando. E isso não depende do lugar que você se encontra. Posição não está falando aqui de um lugar físico, mas do reino ao qual pertencemos. Nós pertencemos a um reino, onde o rei desse reino habita em nós. E nós estamos assentados com Ele, acima de toda circunstância. E é nessa perspectiva que nós precisamos olhar, a partir desta posição. Mas entenda uma coisa, não basta saber disso, é necessário crer. Não basta saber, conhecer tudo isso, ler, não, é necessário crer. É necessário pôr em prática a nossa fé. Nossa posição em Cristo independe da situação que estamos vivendo. E temos a resposta para esse caos. Somos boca de Deus no meio dessa situação. Então é um tempo de abrir a nossa boca. É tempo de nós falarmos. É tempo de decretarmos. É tempo de colocarmos ordem. A ordem foi estabelecida desde o princípio. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Só havia escuridão. Estava um caos, havia um caos, mas ainda no caos, o Espírito de Deus se movia. Mesmo no meio do caos, o Espírito de Deus está se movendo e tem um controle. E de repente o Senhor disse: haja luz. E houve luz. E cada coisa foi sendo ordenada. O primeiro dia, o segundo dia, a separação das águas. O terceiro dia, quando surgiu a terra. E depois o quarto dia, os luminares para governar o dia e a noite. E depois as aves e os animais aquáticos para encher a terra, encher os ares, encher as águas. E então o Senhor fez o homem, fez os animais terrestres e foi estabelecendo ordem. Tudo pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja luz, haja separação, haja
e foi decretando, e pelo poder da sua palavra, as coisas foram sendo colocadas em ordem. E hoje essa palavra viva habita em nós. A Bíblia diz que o verbo se tornou carne, a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Mas hoje, mais do que isso, depois que Cristo veio, Ele habitou entre nós como homem, Ele se entregou, Ele cumpriu o propósito eterno de Deus, Ele ressuscitou e hoje Ele habita dentro de mim e dentro de você. Não só entre nós, mas agora em nós. Essa palavra viva está em nós, então isso nos dá autoridade para decretar, para estabelecer ordem. Vamos reconhecer com as nossas palavras que tudo que nós temos e somos vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas e glória pois a ele eternamente. A profeta Camila estava falando aqui no início, antes de nós começarmos, quando a gente estava aqui ainda orando, intercedendo, e o Senhor disse a ela, nenhuma das suas palavras são inocentes. Nossas palavras não são inocentes. Não podemos nos unir a essa voz de desespero, a essa voz de tormento, a essa voz de assombro, a essa voz de pavor. A Bíblia diz que os discípulos estavam apavorados. Não podemos nos unir a essa voz. O som que precisamos produzir neste tempo é um som de esperança. É um som de verdade que vai expor a mentira. É um som de júbilo, de alegria no meio dessa situação. É um som de descanso, de confiar, independente da circunstância. Esse é o som que nós precisamos emitir. Por isso nós cantamos o aleluia mais alto que os ruídos. Ruídos que temos ouvido aí por toda a terra. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. E vamos declarar mais alto. Vamos declarar um som acima que sobrepõe esses sons que temos ouvido. Em nome de Jesus. E Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele venceu com palavras. Ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. Então ele venceu o diabo declarando o que estava escrito sobre a sua vida. E o que estava escrito continua escrito. Então nós precisamos declarar. Precisamos declarar, e isso tudo está baseado num direito legal que é irrevogável. Porque a palavra do Senhor permanece para sempre. É o que está escrito. Tudo pode passar, mas a palavra do Senhor, Ele disse, a minha palavra permanece para sempre. Então é um direito legal irrevogável. O que está escrito a nosso respeito, o que está escrito sobre mim, sobre você, é um direito legal irrevogável. E que não depende de condições que vivamos. É um direito legal irrevogável. Amém? Então eu quero encorajar você nesses dias a ser uma voz profética para este tempo. Eu quero encorajar você nesses dias a descansar no meio do caos. Encorajar você nesses dias a colocar os seus pensamentos no lugar correto. A deitar a sua cabeça no travesseiro e descansar, crendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E quando chegar as más notícias, quando alguém chegar perto de você, seja uma voz de esperança. Seja uma voz diferente de tudo aquilo que a pessoa tem ouvido. Seja você uma voz que vai produzir segurança para quem está próximo. Seja uma voz que vai manifestar o Cristo, que é a própria palavra viva escrita em nós. A Bíblia fala isso, que nós somos ministros competentes do novo pacto, não de uma letra morta, mas de um Cristo que está escrito em nós. É uma palavra viva, escrita em nossos corações. Hoje nós temos o Cristo, o grafos, gravado, escrito dentro do nosso coração, dentro de nós. E por isso nós podemos manifestar isso. Nós podemos deixar fluir essas águas que já fluem através de nós, deixar fluir e levar e ser uma força profética que vai romper com todas as mentiras, com toda essa voz que nós temos ouvido nesse tempo. Amém? Amém, gente?
Quero convidar vocês a se colocar de pé, nós vamos decretar nesse momento. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.